Olá, meu nome é Matheus Arantes, eu sou médico e mentor de médicos há mais de 10 anos e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Se você não me segue, já corre aqui para seguir, dá seu like e mande para os amigos que você acha que precisa ouvir 4 verdades fundamentais para o nosso desenvolvimento. Hoje eu vou trazer 4 verdades aqui que mexeram muito comigo esses dias. Sim, às vezes parecem assuntos repetitivos, mas eu vou te dizer, cada momento que você entra em contato com uma verdade, ela se revela em novas facetas da sua vida, em momentos diferentes. Nós temos captação da verdade em faces diferentes. E, para começar, eu vou falar com você sobre ter um momento matinal para você se lembrar das coisas que você quer de verdade. Ter um momento pela manhã onde você lembra a sua intenção, o que você quer de verdade. Posso te falar uma intenção que eu tenho me esforçado bastante para manter? Parece fácil, mas não é? Gratidão. O estado de gratidão é um estado muito nobre e eu tenho que me lembrar de manhã de ser grato. Então, pela manhã, eu começo lembrando de 3 coisas muito boas e deixo vir na memória as 3 coisas muito boas. Então, intencionalmente, eu me coloco num modo, que é o que eu estou te recomendando aqui agora para fazer, juro, isso muda a vida. Isso muda a vida. 10 dias atrás eu estava numa situação tão enrolado com tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, e eu me vi assim, extremamente estressado. Até eu lembrar, voltar a lembrar, de fazer esse priming matinal. Ter a intenção de ser grato, que não é uma coisa fácil. Não é simples assim. Vira e mexe, você escorrega em várias comparações no dia a dia e começam os discursos malignos na cabeça que você fica tudo menos grato. E 2 sentimentos muito comuns acabam com o nosso mood, o nosso estado emocional: raiva e medo. E não tem como você ser grato com raiva ou com medo. Não tem, são coisas que não habitam junto. Não habitam juntos. Então, eu preciso me lembrar com frequência de ser grato. Sabe como que você faz isso? Se lembrando de coisas boas que aconteceram na sua vida. Coisas que você é extremamente grato por ter acontecido. Não precisa ser coisas grandes, coisas pequenas. Isso no início do dia me equilibra. É como se eu calibrasse o mood do dia inteiro. E este ponto mudou a forma como eu estou encarando, por exemplo, nesse momento, um momento de muita pressão. Muita pressão. Para quem não sabe ainda, eu tenho 4 empresas, estou abrindo mais uma, tenho um consultório muito cheio, uma rotina de palestras e de vida extremamente cheia, ainda um trabalho criativo gigante, estou trabalhando em cima de 2 livros, tenho 6 cursos que eu coordeno, então é muita coisa, parece muita coisa, porque é de verdade. E de vez em quando eu deixo essa muita coisa ocupar tanto espaço na minha cabeça que eu esqueço do fundamental. Modular o meu estado emocional, que é o que na real garante toda a entrega de energia que eu dou para as outras coisas. Então, esse momento matinal, onde começo o dia com a intenção, eu preciso ser grato. Para isso eu preciso me lembrar de coisas para qual eu sou grato. Não é simplesmente falar, gratiluz. Não, gente, você precisa lembrar de momentos que te geram essa emoção, esse estado fisiológico de relaxamento e de olhar mais calmo para as coisas. Porque gratidão não é uma coisa que fica para você. Não, você entra num estado mais relaxado. Corporal. É um estado corporal, é um estado de foco. A mente grata, todo estado tem uma fisiologia, um foco e uma linguagem específica. Quando você está nesse estado de gratidão, você tem uma linguagem específica. Uma linguagem mais calma, você chama a atenção das pessoas com certeza. Imagina, eu tenho vários colaboradores, você acha que eu não chamo a atenção das pessoas? Chamo, mas com uma paciência diferente. Olha, não tá legal por isso, isso e aquilo. Agora, se eu estou no medo ou na raiva, o tom sai totalmente diferente da conversa. O tom sai totalmente diferente. Ele sai de um tom orientador e entra dentro de um tom de gerar medo, de ameaça. Porque quem tem medo ameaça. Porque quem tem medo critica de uma forma muito diferente. A mesma coisa de quem tem raiva. Então eu preciso me lembrar da gratidão. E lembrar da gratidão tem que ser intencional. Como que eu faço isso? Lembrando todos os dias de 3 momentos da vida, grandes momentos, pequenos momentos. Um momento que direto volta na minha cabeça, eu lembro quanto que eu sou grato, foi o dia que eu recebi minha carteirinha
do CRM, minha carteirinha profissional. Ah, tem muito tempo isso? Tem, mas foi uma alegria muito grande. Eu deixei de ser um acadêmico para ser um médico, para olhar e falar assim, eu sou médico agora. Eu sou médico. Isso não perdeu sua grandeza. Isso não perdeu sua grandeza. Por mais que hoje eu tenha muitas especialidades, seja num momento de vida muito diferente, financeiramente, espiritualmente, fisicamente, muito melhor do que naquela época, foi um grande marco para mim. E direto a esse momento, enche meu coração e me traz para esse estado. Lembrando que o estado tem uma fisiologia de relaxamento, então a gratidão ela te dá um relaxamento, ela dá um espaçamento na sua voz, ela dá um espaçamento entre os seus pensamentos. E a gratidão modula você como um líder, modula você como um líder ou da sua equipe ou da sua própria vida, que é entre nós para você empreender, para você se dar bem com qualquer coisa, você tem que ser líder da sua vida, você não pode ser um responsível, né? Um reativo, uma pessoa movida por reatividade. Tem que mover intencionalmente. E já que a gente falou de intencionalmente, uma das coisas que precisamos evitar, então essa é a segunda verdade agora, distrações. E hoje nós temos uma relação, né, por conta das mídias poluídas, nós temos uma relação com as distrações romantizada. Porque daí você tá lá, todo perdido, todo procrastinador, naquelas 1000 coisas que você tem que fazer, você fala que você vai relaxar e entra no mood retardado na frente do Netflix e fica lá deixando 20 episódios passarem sem produzir porra nenhuma. E aí? Aí a gente romantiza, né? Porque você tem toda aquela tensão dos seus afazeres, ao invés de você fazer, aquilo que alivia a tensão é o quê? Fazer. Ao invés de fazer, como você está muito estressado, está cansado. Ai, boa noite. Ai, como você está muito... Ao invés de fazer o que realmente resolve a sua tensão, que é a ação, você vai lá e aperta o play no excesso de imagens. E romantiza isso. Como relaxar. Só que não é relaxar isso. Isso não te traz para o estado de relaxamento que a gratidão te dá. A própria gratidão por ter te dado ação. Não. Isso vai te deixar por um breve momento, não prestando atenção no que você deve fazer, mas depois você vai ficar mais tenso ainda, porque ainda diminui o tempo para você fazer a sua entrega para você mesmo. Então hoje a gente romancia muito as distrações. Você tem um super trabalho para você executar, que vai fazer sua alma se sentir extremamente grata porque você produziu, porque você fez aquele curso, porque você leu. Aí você vai e sai com seus amigos, ultrapassa o seu tempo fora e chama essa distração de entretenimento. Por quê? Vivemos numa sociedade que romancia a perda de tempo. E isso é um ponto muito importante que eu tenho que falar para você. Preste atenção como as pessoas romanceiam, ao ponto de falar assim para você. Quando você passa por um processo longo de vários finais de semana, se dedicando a um projeto novo, a uma pós-graduação, a um idioma, qualquer coisa que você esteja se dedicando, e você comenta isso com alguém, a pessoa fala, nossa, e você vive quando? Como se dedicar ao seu trabalho, dedicar ao seu corpo, dedicar à sua saúde, não fosse viver. Veja bem, eu tô falando isso, essa segunda verdade aqui é cuidado com o romance criado na falta de foco, nas distrações. As pessoas romanciam isso. Sair, perder horas, sair enchendo de cachaça, sair perdendo seu tempo e mantendo um espaço menor ainda dentro dos projetos que cultivam sua alma. Porque, gente, vem cá, a relação com o trabalho, ela tem que ser transformada, não pode ser visto como uma tortura ou como uma falta de vida. Porque isso não é vida, é sobrevida. A relação com o trabalho tem que ser vista como ofício. A relação com o trabalho tem que ser vista não como tortura. A relação com o trabalho tem que ser vista como você fazer aquilo que é seu.
O trabalho não pode ser visto como tripalium, tortura. O trabalho tem que ser visto como vocatus, vocação. Você deixar, você se expressar, porque somos seres de síntese. Nós sintetizamos. E daí, as coisas que passam por você, que te atravessam, seus ofícios, a sua vocação, o trabalho que você pega para realizar, te atravessa e você sintetiza o quê? Algo pior ou algo melhor do que entrou? Os pensamentos que te passam na cabeça, você sintetiza o quê deles? Um pensamento melhor ou pior do que entrou? Somos seres de síntese. E a falta de foco e a falta do priming matinal que te coloca no estado de relaxamento e de foco, a falta disso faz muitas pessoas serem sintetizadoras de problemas, sintetizadoras de coisas piores do que o que elas receberam. Já viu que a gente pega uma informação e consegue sintetizar, porque nós temos uma tese, a gente apresenta uma antítese e a gente tem uma síntese disso, né? Então, tem aqui um pensamento, ele passa por você, a gente consegue ter um pensamento mais podre ainda. Pega uma conversa aqui, elabora essa fofoca e deixa essa fofoca pior ainda. Tem gente que é sintetizadora de merda, que tem boca de merda. E aí, as informações que chegam pra você estão saindo como? Melhores ou piores? As emoções que são trazidas até você estão saindo pioradas ou melhoradas? O trabalho que alguém te pagou para fazer, ele sai melhor que a encomenda? Ou no nível? E aí, é só assim que você sabe se você está sendo fator de soma ou não. Cuidado! Essa mesma sociedade que romantiza a falta de foco e as distrações é a sociedade do inferno do igual. É a sociedade que não está querendo vida e vida com abundância. É a sociedade da sobrevida. Sociedade que olha para o trabalho como uma grande tortura. E muito cuidado, porque sem atenção e sem foco, você pode entrar, e normalmente entra, no pensamento coletivo, que olha para o trabalho como algo que consome vida e não como algo que gera vida. Agora, se você olhar para o trabalho, não como uma tortura, mas como lugar da sua vocação, onde você bota a sua alma para dar o tom para as coisas, vou te contar. A mágica volta, a energia volta, e aí você aguenta fazer 1000 coisas e produzir 1000 coisas, porque a energia está aqui em cima. Mas tudo isso você precisa organizar em você. E a nossa terceira verdade é, seja intencional. Intencional. Seja intencional. E daí uma vez eu falei para uma mentorada minha, isso, seja intencional. Marca uma visita nessa pessoa que você acha que pode ser um bom associado e chega nele e fala, olha, eu tenho uma proposta para você, esse é meu trabalho. Aí ela instintivamente me respondeu com algo que depois eu parei para prestar atenção, que não era só ela que tinha esse conceito. Ela falou, eu não consigo ser intencional porque eu sou muito verdadeira. Aí eu parei e fiquei assim, eu dei uma bugada. Eu falei, não, peraí, tá tendo uma corrupção dos conceitos aqui. Que intencional é verdadeiro consigo mesmo e verdadeiro com o outro. É o ápice. É o ápice da verdade com você mesmo. É ser intencional. É saber o que você quer e agir de acordo com isso. É ser claro para o outro com a sua intenção. Agora, muita gente foge da intencionalidade e se lança no acaso. E daí fica tentando controlar o que o outro vai pensar dele, inventando novas narrativas. Porque tem medo de posicionar as suas intenções. Então, seja intencional e posicione as suas intenções. Seja intencional e posicione as suas intenções. A vida não tem atalho, mas você não pode se perder nas suas distrações. Porque não dá tempo de ser um perdido no meio da vida. Acorde e vá direto onde você quer. Não anda um pouco para lá, um pouco para cá. Por mais que os seus amigos façam isso, porque é o mais normal. Pessoas confundindo, por exemplo, intencionalidade com verdade. O ápice da verdade é ser intencional. Verdade sua com você mesmo. E aí, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou indo realmente para onde eu quero ir? Este caminho que eu optei está me levando para mais perto do casamento, das amizades, seja o que você quer. Sim ou não?
Inteligência vem de inteligir, saber escolher entre. Se você não for honesto com você, o que você quer de verdade, você não sabe escolher entre o caminho A ou B. Entre dizer sim ou dizer não. Quem não é honesto consigo mesmo perde muito tempo, e tempo é vida. Para ter vida e vida com abundância, você não pode perder seu tempo. E a verdade número 1 está relacionada a todas as outras. Todo progresso começa por dizer a verdade. Seja honesto com você. Porque se você não for intencional, estiver perdendo seu tempo, estiver romanceando, criando romance ao redor das distrações, dando com o seu trabalho como uma tortura, não sendo grato, não se lembrando dos bons momentos, vivendo na raiva, no medo, vou te contar uma coisa. Você está se distraindo dos seus sonhos. E aí a vida é um pesadelo. Que vive se compensando a si mesmo. Meu convite para você é ter uma vida com abundância. Coloca vida em tudo que você faz. Para isso, comece dizendo a verdade. E aí, você está sendo honesto com você? Por que você tem essa e aquela amizade? Qual é a sua intenção com essa relação? O que você quer de verdade para sua vida? Está escolhendo certo? Os seus caminhos te aproximam do que você quer? Ou você ainda nem parou para pensar no que você quer? Se ainda não fez isso, ou fez e se perdeu, que é o mais comum, um monte de coisa no início do ano, de lista do que eu quero para esse novo ano, depois se perde, volta lá, revisa o que você quer de verdade, o que é seu e o que é do coletivo, e faça um trato com o que é seu. Investiga de coração o que eu quero de verdade e seja fiel a isso. Todo progresso começa por dizer a verdade, seja intencional, evite distrações e tenha um momento pela manhã de se lembrar das coisas boas pelas quais você é grato. Com essas 4 verdades, sua vida vai ser bem melhor. Assista, reassista, pratique e envie para um amigo seu que merece viver mais e viver com abundância.